Ano letivo chegando ao fim, os pais já ficam atentos para a rematrícula ou matrícula dos filhos que vão para a escola pela primeira vez. Seu direito de hoje vai tratar desse assunto. Quais os direitos, deveres de pais e escolas? Nice Ribeiro está com um especialista e tira nossas dúvidas. Nice, com você. Oi, Cabalau. Então, tá chegando o final do ano, os pais já começam a se preocupar, né? São muitas situações que acontecem todo o início de ano. Aquela matrícula que está ou rematrícula que está com preço abusivo, aquela lista de material também abusiva, né? Pedindo aí, por exemplo, material coletivo. Enfim, são muitas situações. Então, vamos conversar com quem entende para a gente saber o que pode, o que não pode agora nesse início de ano para os pais, especialmente para aqueles que têm filhos em escolas particulares. A gente recebe o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB, Rosinaldo Mendes, advogado. Bom dia, seja bem-vindo aqui mais uma vez para conversar com a gente. Rosinaldo, vamos primeiro explicar essa questão da matrícula e rematrícula, né? Existem muitas cobranças injustificadas agora nesse início de ano. Então, a que esse pai ele tem que ficar atento com relação às cobranças? Bom dia, Cabalau. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, os pais têm que ficar atentos e principalmente buscar a orientação da portaria 212 do PROCON de 2024. Essa portaria, ela orienta tanto as escolas como os pais do que deve e do que não deve ser cobrado nesse processo de rematrícula e de matrícula. Por exemplo, aumento de mensalidade na rematrícula ou na matrícula nova tem que ser justificado com a planilha de custos. E essa planilha de custos, ela deve envolver todo o processo de custos que envolve acrescenta esse valor de cobrança. Não pode ser justificado na planilha de custo. Ampliação de estabelecimento para ampliar o número de vagas. Não corresponde com o direito de aumentar a mensalidade, por exemplo. Isso cabe à instituição. Cabe à instituição. Tá. E falando em planilha, né, eu lembrei da lista de material escolar, que às vezes ela vem gigantesca, inclusive solicitando papel higiênico, por exemplo, né, que é de uso coletivo. Eu queria que você explicasse quais são as regras nesse caso da lista de material escolar. Pois é, a portaria também ela explicou de forma exemplificativa que a escola, ela, no caso de material coletivo, de uso coletivo ou abrangente, a escola não deve exigir do aluno, como, por exemplo, resma de papel, papel higiênico. A regra é bem simples. Você se pergunta o seguinte: o que o aluno usa de pessoal? Se o aluno usar aquilo de forma pessoal, ele deve sim fornecer o material. Aquilo que a escola usa de forma coletiva, como papel higiênico, material didático para todos os alunos, eles devem cobrar, deve ter a escola arcar com tudo isso. E também é interessante observar assim, no caso de resma de papel, é permitido até uma resma para que a escola faça o trabalho didático daquela situação do aluno. Mas, fora isso, é proibido cobrar material de uso coletivo. Agora, a gente tem duas aqui que são recorde, né, de reclamação, que é a compra do fardamento e a compra do material escolar na própria instituição. Os pais são obrigados a comprarem lá? Existem algumas regras e algumas exceções. Por exemplo, o fardamento, ele só é obrigado a comprar na escola quando esse fardamento ele tem marca registrada e quando não há nenhuma outra malharia que forneça esse fardamento. Quando tem a marca registrada e somente a escola tem essa marca para ser fornecida. Quando a escola não tem marca registrada e qualquer outra malharia pode fazer o fardamento, é permitido o pai buscar o melhor preço. Em relação ao material escolar, existem também exceções. Aquele material que é possível comprar em qualquer outra escola, em qualquer outro fornecedor, ele deve comprar. Mas tem aqueles materiais didáticos que são próprios daquele programa de ensino. E aí você não encontra em livraria. Mas deve ser observado também o preço abusivo, tá? Deve denunciar. O consumidor ele tem que ficar atento aos seus direitos. Em caso de abusividade, ele deve denunciar. Por quê? Porque ele tem um direito de escolha. E esse direito de escolha leva ele a buscar a melhor condição para ele. Outra situação recorrente também nesse período é o impedimento de estudantes de se transferirem para outras instituições por causa de inadimplência. O que diz a lei sobre isso? É até interessante falar, antes da transferência, que os alunos, no período letivo, eles têm direito de fazer as provas e as atividades até o final do período, ainda que inadimplentes, para concluir aquela etapa. Eles não podem ser impedidos disso. E na transferência, não pode haver impedimento de liberação
do certificado para ele se transferir. A empresa ela tem várias formas de cobrar a inadimplência, mas é abusiva essa prática de impedir a transferência. Eu vou precisar te perguntar sobre isso, porque assim, o nosso público maior ele é de escola pública, né? E não existe uma relação de consumo, como você estava me explicando, entre escolas públicas, porque essa responsabilidade de material, de tudo, é do governo. Mas se de repente, em alguma situação, um pai ou uma mãe se deparou com uma cobrança dessas dentro de uma instituição pública, como que ele tem que proceder? Isso. Só para esclarecer para o público que nos assiste, a relação do aluno de escola pública é o dever do Estado, e aí quando a gente fala Estado, a gente fala União, município e Estado, de fornecer o material escolar e o fardamento. No caso de alguma escola pública estiver exigindo algum material desse de uso coletivo, os pais devem denunciar, principalmente ao Ministério Público, para que seja averiguado o porquê dessa cobrança, já que o Estado ele é obrigado a garantir todos esses direitos. Tá bom. Rosinaldo, obrigada, tá bom? Mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, ajudando a gente a esclarecer sobre esses assuntos. Se você ficou com alguma dúvida, por exemplo, com relação à lista de material escolar, o PROCON já faz ali toda essa lista, disponibiliza quais são esses produtos que são considerados abusivos ou não, ou que são de uso coletivo e que você não é obrigado a comprar na lista de material do seu filho, tá bom? Espero ter ajudado por hoje. Volto contigo, Cabalau. Valeu, Eunice. Informações importantes, sim. Muito obrigado pelas informações.